as agências infranacionais de saneamento, né? São nomes bem extensos. E a ideia dessa oficina, que ela tem o nome Oficina Interinstitucional Construindo Elos para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos, é fazer uma discussão inicial e provocativa sobre como podemos envolver os municípios na gestão de recursos hídricos e nos comitês de bacias. Então, acho que a gente pode desenhar diversos percursos para cada público e, a partir de uma conversa que se iniciou na expedição realizada em setembro de 2022, a gente iniciou uma parceria conversando com Lázaro, com o comitê e com outros atores para pensar num projeto de capacitação voltado para os municípios em gestão de recursos hídricos. Então, como eu vou apresentar ao final, essa é uma etapa desse processo de construção e a adaptação da oficina ela vai ter o intuito de trazer diversos olhares em relação aos municípios. Então, a gente vai ter aqui a Karina falando sobre o ponto de vista do comitê, a Marina sobre o ponto de vista da GEVAP, o Eduardo, a partir de um órgão gestor estadual e, ao mesmo tempo, de uma pessoa que está na Câmara Técnica conduzindo a estruturação do Programa de Educação Ambiental, e eu e a Viviane faremos uma fala inicial de contextualização do tema. Existiu uma demanda também de trazer um pouco sobre os papéis dos diversos entes do síndico, até para que a gente possa identificar e refletir como que os municípios se inserem nesse processo, mas como o tempo está muito curto, eu vou reduzir bastante a minha fala para dar uma oportunidade tanto para ouvir os demais membros da mesa, que a gente vai montar daqui a pouco, e, sobretudo, para fazer essa colheita com vocês, né? Como eu mencionei, é um processo de construção e a ideia é de aproveitarmos esse momento para construir pactos, estratégias e ideias temáticas do que seria uma proposta de capacitação para municípios voltado para a gestão de recursos hídricos. Pode passar? Já passei para eu trouxe aqui um infográfico do Conjuntura de 2017, se eu não me engano, para a gente olhar um pouco para as lições e desafios, né? Esse infográfico ele foi feito a partir das experiências adquiridas pelas crises hídricas ocorridas no Brasil, e são diversas, né? Eu não vou me adentrar em cada uma delas, mas eu gostaria de destacar essa importância, né, de grande parte desses componentes da questão da integração, né? Então, aqui a gente está falando da dupla dominalidade, que tem muita relação com o tema da nossa oficina, a gestão ambiental, a atuação junto à gestão da demanda, a incorporação da segurança hídrica, o aprimoramento do processo formativo, que tem total relação com o envolvimento dos municípios, né? Que é mais para a gente situar o contexto e partir das lições já aprendidas e dos desafios que são postos. Obviamente, alguns anos se passaram, outros desafios foram agregando esse processo, mas aqui já tem uma síntese importante né, desses aprendizados. E aí vem a pergunta, né? Quais são as principais entregas do SINGRE para a sociedade? Quando a gente fala do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, da importância de que seja um sistema integrado, que atue na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, quais são essas entregas, né? Qual que é o papel dele enquanto sistema? E trazendo um pouco, né, o que é esse sistema, que a gente acha que é um sistema que todos conhecem, que sabem o que significa, mas é sempre importante relembrarmos aí quem é esse Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, a gente tem algumas instâncias executivas e outras colegiadas, e na esfera nacional, estadual e de bacia hidrográfica, daí que entra o desafio de incorporarmos o município dentro dessa dinâmica do sistema, como que a gente não perde essa perspectiva inovadora trazida pela política de atuação no âmbito do território da bacia hidrográfica, mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma complementação com o nosso pacto federativo tão importante. Então, a gente tem as instâncias executivas em âmbito nacional, a Agência Nacional de Águas e o Ministério do Meio Ambiente, né? Esse ano, a agência passa a estar vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
com essa atribuição de formular e deliberar em relação, né, a normativos e outras pautas relacionadas à política. Na esfera estadual, temos os órgãos gestores de recursos hídricos, que são os respectivos conselhos, e no contexto de bacia, as agências de água / entidades delegatárias, com os seus comitês de bacias hidrográficas, que é um objeto importante aqui da nossa discussão. E entrando, né, eu não vou também me alongar muito, mas entrando um pouco em algumas atribuições do Comitê de Bacia, já que a nossa discussão é identificar de que forma os municípios podem contribuir nesse processo, a gente identifica que os comitês que conseguem trazer o município para a agenda, para a discussão, ele acaba alcançando resultados muito mais expressivos e continuados, né? Eu estive no ICOB de Tocantins, onde teve a apresentação de todos os comitês, e o maior ponto de destaque dos comitês foi a importância, a relevância da participação dos municípios dentro das discussões. Então, o comitê, ele tem essa perspectiva da governança, ele tem o seu poder consultivo e deliberativo, ele atua na validação dos planos de recursos hídricos, na definição dos valores da cobrança, né? Então são os instrumentos que são discutidos, aí entra a importância da educação, da capacitação e do comitê atuar no âmbito dos instrumentos da política de recursos hídricos. Então a gente está falando de uma atuação para o fortalecimento da gestão, os planos de gestão, os planos de ações e a questão da arbitragem de conflitos, que é cada vez mais presente aí na agenda. E esse slide é para reforçar, né? Acho que aqui a gente tem uma boa harmonia entre CEIVAP e a AGEVAP, né? Qual que é o papel do comitê e da agência de água, que são duas instâncias de total relevância para assegurar a atuação e a implementação dos instrumentos da política. E no caso do Paraíba do Sul, essa atuação se ocorre de uma forma harmônica, isso impacta positivamente nos resultados, né, das iniciativas, e temos os desafios também de trazer os comitês estaduais dentro, né, dessa dinâmica entre comitê e agência de água. O comitê, ele atua nessa agenda deliberativa, consultiva e propositivas, dentro daqueles tópicos que eu mencionei anteriormente, e a agência de água, ela vem com suporte técnico, executivo, operacional, administrativo e financeiro, e toda essa atuação alinhada à programação, às discussões contidas no plano de recursos hídricos e nos seus instrumentos de planejamento e ação. Então, as agências de água ainda não estão regulamentadas, o Conselho Nacional ele pode delegar por prazo determinado o exercício de funções e competências dessas agências, denominadas entidades delegatárias, né? Então hoje a gente tem diversas entidades delegatárias, e tem né, que eu acho que não cabe aqui mencionar, mas ela não pode delegar a questão da cobrança a essas entidades delegatárias. Pode passar? E aqui trazendo, né, resgatando o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, eu trouxe também, dá só 2 exemplos, que acabou aqui. Eu trouxe também a estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que são 2 sistemas que se interligam e que podem se complementar, né, no território da bacia hidrográfica. Obviamente, temos o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos atuando diretamente na agenda de recursos hídricos, e o Sistema de Meio Ambiente com essa né, relação ambiental e de forma interligada. E os instrumentos da política. Como a gente viu hoje na mesa, né, realizada pela manhã, que trouxe a importância dos planos como direcionamento da aplicação da cobrança, interligado com o enquadramento, que tem total influência, com a outorga, e o sistema de informação contribuindo com a tomada de decisão e com a implementação dos demais instrumentos. Algumas, né, trazendo aquela resposta à primeira pergunta, quais são as principais entregas do sistema. A gente fez um estudo, há um tempo atrás, a Agência Nacional de Águas, que levantou as principais entregas do SINGRE e suas competências, e aqui vem a questão da instituição dos comitês,
planos de enquadramento, regulação de uso, gestão da informação, educação, capacitação, comunicação, a questão da arbitragem de conflitos, cobrança, segurança de barragens, fiscalização e monitoramento hidrológico. Então, são diversas atribuições, diversas ações e diversas competências a serem desenvolvidas. E quando a gente almeja trazer os municípios, né, para dentro dos comitês, para dentro da gestão de recursos hídricos, é importante identificarmos de que forma que eles podem contribuir em cada uma dessas entregas. Então, aqui traz essa importância da gente ampliar nossa capacidade de capacitação, de implementação e de atuação do sistema. Então, tem a Agência Nacional de Águas, com os estados, as instâncias colegiadas e os municípios entrando nessa interface. E aqui eu trouxe esse quebra-cabeça, né? A gente não parte do zero. Quando a gente pensa numa proposta de capacitação voltada para municípios, a gente tem diversas experiências. A Viviane vai apresentar um pouco do que temos no âmbito da Agência Nacional de Águas. Então, a gente tem publicações, metodologias, livros, vídeos educativos, marcos legais, ações de mobilização, né, instituições, algumas delas aqui presentes. Então, o nosso propósito aqui é juntar esse quebra-cabeça num fio lógico, com uma intencionalidade educativa, para que a gente identifique de que forma a gente mobiliza os municípios e, consequentemente, outros atores para dentro dos comitês de bacias e da gestão de recursos hídricos. Então, agora, né, vamos começar. Essa é uma imagem de um município. Quando a gente fala de um município, né, é um município onde as coisas acontecem, onde as políticas públicas são efetivamente implementadas. Então, é importante a gente trazer esse olhar para dentro do território da bacia hidrográfica e para as discussões dos comitês. Essa é a nossa agenda. Então, como eu mencionei, essa provocação surgiu, né, Lázaro, na expedição ambiental ocorrida em setembro de 2022, quando o Lázaro buscou a Agência Nacional de Águas. A ideia era de fazer uma capacitação no município de Areias, e a cada conversa a gente foi trazendo outros elementos e outras proposições. No dia 22 de março, na semana do Dia Mundial da Água, lançamos o projeto, um webinar realizado, né, pelo CEIVAP e outras instituições, o memorial, que foi lançado também. A ideia desse mini curso é trazer alguns elementos para identificar que projeto é esse, quais são os principais temas, para que a gente realize em junho, em Cunha, uma oficina com municípios da bacia do Paraitinga, inicialmente, culminando em 23 de setembro, na expedição ambiental, com a formação de agentes municipais em gestão de recursos hídricos. De tal forma que a gente torne cada vez mais o município de Areias, né, eu acho que o ponto de partida é o município de Areias, um município que educa para a sustentabilidade, cuidando, né, de suas áreas. É isso, né? Então, a ideia de tecer redes, né, essas redes, elas partem da escola, para o bairro, para o município, para o estado, para o Brasil, para o mundo e para o território da bacia hidrográfica. Eu passo a fala aqui para a Viviane. E a ideia, só explicando um pouco a dinâmica, como tivemos que programar diversas vezes a metodologia, já são 5h30, a ideia é que a Viviane faça essa fala, a gente chame os demais representantes para fazer provocações